Bom, obrigada, Ilana. Bem, agora eu acho que depois das minhas colegas, né, diferente delas, que mostraram dados de pesquisa, dados que vocês não conhecem, né, estão tendo a oportunidade de se apropriar e utilizar nas suas práticas, eu vou falar de um tema que vocês conhecem, têm ouvido falar no Brasil, e acredito que tenham se indignado, principalmente com o que está acontecendo aqui, que é a estratégia da indústria relacionada à Copa do Mundo e, principalmente, olhando para o Brasil, né? Eu acho que isso é a minha tentativa, né? A tal da dança das cadeiras, né? Eu vou declarar os meus conflitos de interesses. Eu nunca recebi, nem parente meu, qualquer financiamento da indústria de bebidas, da indústria do tabaco e da indústria farmacêutica. Eu acho muito importante dizer isso para vocês, está aí o meu e-mail, e as funções que eu exerço públicas, né? Eu sou professora também, como a Ilana, afiliada da Unifesp, e pesquisadora na área de álcool e drogas, e hoje presidente da BEAD. Bom, começando a falar do método da indústria, né, eu acho que a indústria estava muito bem organizada e tem estado em todas as Copas do Mundo, olhando para esse público que sempre consumiu bebida alcoólica e que foi, ao longo do tempo, olhando para a violência relacionada pós-Copa do Mundo, pós-jogo da Copa do Mundo, dentro dos estádios. Então, inicialmente, a indústria já começa a ficar de olho, no caso do Brasil, desde a África do Sul. A África do Sul criou as suas regras, mas também liberou a bebida alcoólica, e agora a indústria está de olho na Rússia, onde ela já começou a trabalhar para que seja liberado, já que lá é proibido. Está de olho no Catar, onde vai ser a Copa de 2022, é proibido o uso de bebida alcoólica durante os jogos de futebol, mas já aqui, esses são os sites para vocês buscarem os documentos, muito provavelmente o caminho é o mesmo que aconteceu aqui no Brasil. E aqui o Brasil, lá na África do Sul, tomando cerveja, né? Então, acho que isso faz parte do método, né? E como a Ilana mostrou, e a Clarice também, do jovem, né, bebedor, né? Eu acho que isso faz diferença. Bom, antes também de chegar na nossa Copa, que começa já, daqui um mês, né, menos de um mês, eu acho que a gente tem que mostrar o cenário, que é a nossa história do Brasil, jogos de futebol, estádios dos jogos de futebol, e o que nós fomos fazendo também, né? Não é bem assim que também a indústria chega e toma conta de um país inteiro ou tenta cuidar, controlar, né, todas as nossas leis. O movimento social, logo depois, na década de 90, logo depois de jogos onde ocorreram mortes, e também conhecido esse jogo muito famoso aqui em São Paulo como a Noite da Garrafada, né, a Noite das Garrafadas, onde, na época, era permitida a bebida alcoólica dentro dos estádios, e bebida alcoólica em garrafas, né? Então, os indivíduos tiveram, porque um dos times perdeu, obviamente, as torcidas se desentenderam, o jogador criou toda uma polêmica no jogo, eles saíram atirando garrafas dentro do campo e depois partiram para a briga entre eles com garrafas de vidro. Então, essa Noite da Garrafada foi levando a um movimento social importante, as pessoas se preocuparam com o que aconteceu, e logo em seguida teve um impacto político, que foi uma lei aqui no estado de São Paulo, que foi onde aconteceu esse evento, uma lei que proibiu, uma lei de 96, que proibiu a bebida alcoólica nos estádios. Então, é verdade, né, que a indústria vai pressionar, porque é um produto que gera muito lucro e que impacta a sociedade como um todo. Nós estamos aqui o dia inteiro para falar disso, mas nós também temos reagido, como muitos países têm reagido também. A gente vai falar ao longo desses 20 minutos. Então, está aí a lei de 96 do Estado de São Paulo, proibindo bebida alcoólica e outros copos e garrafas de vidro, né, para que, inclusive de lata também, porque
houveram problemas em seguida, mas a ideia era que não mais de vidro e agora de lata, né? Depois a gente vai caminhar com a progressão dessa lei, né? Logo em seguida vem um movimento também social, pensando um código para proteger o torcedor dentro do campo, e aí esse código do torcedor, o estatuto do torcedor, que também vira uma lei um pouco mais para frente, por movimento, por pressão, pelo poder legislativo que caminha junto, como vocês viram aqui, o deputado, né? Eu acho que não é todo o poder legislativo que vai ser pressionado pela indústria e vai ceder a essa outra droga, né, que é o dinheiro, infelizmente. Nós temos pessoas que vão lutar e vamos ter leis aí que vão fazer diferença. Bom, em seguida, como eu falei, o Código do Torcedor começa a ser pensado. Aqui nós estamos em 98, 99, e um grupo de advogados vai assessorando esse trabalho para que a gente chegue numa outra lei, a Lei Pelé, que foi uma lei que, de novo, tenta proteger o torcedor, proteger de violência, implementar a segurança, mas não toca ainda, uma lei federal que ainda não toca na bebida alcoólica, mas que já faz diferença, né, quando se mostra tentando proteger a sociedade nesses jogos esportivos. Bom, em seguida, a FIFA traz a sua regulamentação e começa já em 98, depois dessa lei estadual, depois da lei Pelé, né, uma lei federal, colocar a proibição de bebida alcoólica como uma das suas diretrizes. Nós estamos falando da FIFA, em 98, e é importante que a gente siga esse caminho, porque é lógico que, como a gente já sabe, a FIFA vai mudar de ideia, né? Nós estamos assistindo isso aqui no país e nós é que vamos sofrer esse impacto, como já foi mensurado aqui no Brasil, quando a gente teve o Estatuto do Torcedor em 2003, logo em seguida, transformado em lei, onde era proibida a venda de bebida alcoólica nos estádios. Nós temos dados, sim, embora a indústria diga que não. E eu vou mostrar para vocês. Então, já nesse estatuto, proibido bebida alcoólica nos estádios. Como eu falei, continuava esse movimento e muitas pessoas que estão aqui nesse grupo de trabalho, um grupo de trabalho convocado pelo Ministério dos Esportes, governo federal, né? Muitas pessoas que estão nesse grupo falavam e lutavam a favor da proibição da bebida alcoólica. E logo em seguida, para poder trabalhar e fazer todo o funcionamento da Copa do Mundo aqui no Brasil, de novo se posicionam de uma forma totalmente contraditória, dizendo que não, agora é importante que a gente atenda às demandas do patrocinador, que é a indústria do álcool, e libere bebida alcoólica na Copa no Brasil. As mesmas pessoas, né, muitas delas que estão nesse grupo de trabalho. Depois vocês vão ter acesso à apresentação, e aí podem se deter e conhecer mais todos os membros, né, desse comitê que culminou com a lei do Estatuto do Torcedor, lei de 2003, que proíbe bebida alcoólica e não explicita, é verdade, bebida alcoólica, mas bebidas ou substâncias proibidas suscetíveis a gerar problemas e prática de violência. Então, é verdade que faltou a palavrinha alcoólica aqui, mas nós estamos falando de violência, violência e álcool, e lógico que brecha na lei dá a chance de todo mundo se mobilizar em relação a isso, principalmente aqueles que estão interessados em mudar a lei. Mas nós estamos falando de violência, e é lógico que Guaraná não dá violência. Nós estamos falando de substâncias causadoras de violência. Nós vamos aprender a melhorar a lei se a gente conseguir, depois da Copa, voltar essa lei e os nossos legisladores, quem sabe, melhorarem a lei. Se nós conseguirmos combater um lobby que já existe depois de liberada a bebida alcoólica nos estádios pela Lei Geral da Copa, que eu também vou mostrar para vocês, já existem legisladores querendo manter a Lei Geral da Copa e abolir totalmente essa lei.
Porque a ideia da liberação da bebida é pontual, é na Copa das Confederações, e depois a lei vigente anterior, que é essa, voltaria a ser a lei do país. Mas não é isso que acontece na Câmara. Existem vários deputados reunidos para que essa lei que libera a bebida seja mantida. E usando o mesmo discurso da indústria. O mesmo discurso da indústria, que é ambivalente, que o indivíduo que bebe vai beber mesmo, vai beber antes de ir para o estádio, vai beber depois que sai do estádio. E a gente sabe que é verdade mesmo. Só que ele vai beber muito mais no estádio, e ali reunidos, os torcedores é que serão vítimas dessa história. Não à toa, o perfil do agressor é o mesmo perfil da vítima. Não à toa. Né, jovens, homens, né, e nós vamos ter, infelizmente, aí as próximas estatísticas. Bom, em 2004, de novo, a FIFA fala assim, olha, proibido bebida alcoólica. A gente concorda, não deve ter bebida alcoólica porque gera violência, mantendo nos seus guidelines a proibição para os estádios nos jogos de futebol. E o movimento social que fica tomando conta disso, agora com uma lei, e dizendo, olha, é verdade, nós não queremos nem pensar em liberar bebida, porque liberar a bebida é patrocinar a violência. E isso é uma coisa muito séria. É verdade, já que os nossos próprios dados, colhidos de 2003 a 2008, mostram a redução da violência nos estádios, 70% de redução em São Paulo, em Pernambuco, em Minas Gerais, onde essa pesquisa foi feita e publicada. Nós temos um livro que fala de violência, álcool e futebol, que traz esses dados, mostrando o impacto da proibição. Então, a FIFA concorda conosco, e a política e o movimento social também. Esse é o livro. Tá? Aqui nós temos todas as pesquisas que foram feitas. É um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Maurício Murad, que compilou os dados do Ministério Público, das ocorrências policiais, e nesse livro você tem o levantamento nesses 3 estados, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, mostrando essa redução de 70% a 65% em todos os estados de morte e ferimento relacionados ao álcool durante os jogos. Bom, e aí nós temos a organização, né, da Copa do Mundo, o Brasil como candidato, né, para que ganhasse esse posto, e ele ganha esse posto, ele vai ser, então, a sede de 2014, nós estamos em 2007, e imediatamente o governo federal promulga um documento dizendo que agora, daqui para frente, nós vamos ter que nos adaptar a esse evento e vamos ter que nos adaptar à FIFA e seus patrocinadores. Tá? Esse documento foi publicado aqui em 2007 e mostrando o presidente, na época, dizendo que vai acolher o evento, vai ser todo mundo muito bem recebido, e todas as diretrizes da FIFA, que imediatamente, em seguida, muda os seus artigos de segurança. Então, nós estamos falando de 2007, vamos receber a Copa aqui, vamos acolher tudo que a FIFA nos diz, e a FIFA nos dizia até 2007 que era proibido bebida alcoólica aqui nos estádios no Brasil. E aqui, a partir daqui, os regulamentos de segurança mudam e a FIFA muda o artigo que proíbe, liberando bebida alcoólica nos estádios. E aí coloca cláusulas do tipo, mas se o indivíduo estiver intoxicado, não vai poder vender para ele. Se o indivíduo estiver... E, a bem da verdade, ouvindo a Ilana falar, eles fazem um open bar com boom, porque vai vender meia hora antes, vai vender meia hora depois, vai vender 15 minutos antes, vai vender 15 minutos... Dá uma paradinha e faz um boom ou não, mas, infelizmente, o nosso estádio de futebol, todos serão open bar. E a FIFA aí publica o seu novo regulamento. Bom, esse livro volta
o livro do Maurício volta para a mídia internacional, falando da taxa de mortalidade, como reduziu de 2003 a 2007, né? É um livro bem interessante. A taxa de mortalidade dentro dos estádios por ano, né? Uma coisa bacana que a gente tem que ler, não só a violência em geral, né? Brigas, etc. Então, não à toa, porque a FIFA já havia liberado, enfim, o álcool dentro dos estádios. E, curiosamente, em 2010, uma nova lei mantém o Estatuto do Torcedor, que proíbe bebida. Essa de 2010 é uma lei que só amplia o Estatuto do Torcedor e mantém o artigo que proíbe bebida nos estádios, já tendo o documento do presidente dizendo que não, que nós vamos fazer tudo que a FIFA mandar, e também o manual, né, de segurança da FIFA dizendo que, olha, pode vender, vocês vão fazer como o país achar melhor, mas pode vender bebida nos estádios. É uma lei que, bem da verdade, aconteceu, acho que passou desapercebido até dos próprios legisladores, infelizmente, né, porque mantém o artigo 13, que é o artigo que proíbe bebida. Bom, em seguida, começa uma movimentação, porque se nós temos uma lei de 2003 e outra de 2010 que proíbe bebida nos estádios, nós vamos ter que criar outro mecanismo legislativo, porque a FIFA falou que está liberado. E o governo falou que está liberado também, que vai fazer tudo que a FIFA manda. Bom, aí, obviamente, os partidos começam a organizar projetos de lei, e aqui está o projeto de lei desse deputado, o deputado Vicente Cândido, que logo em seguida vai virar a Lei Geral da Copa, e que nela se omite o artigo que libera bebida nos estádios, desculpe, que proíbe bebida nos estádios. Então, esse artigo é omitido, é tirado da Lei Geral da Copa por meio dessa nova lei que quase que coloca a lei anterior em suspenso, assim está descrito nessa nova Lei Geral da Copa, pelo tempo que a Copa vai se viabilizar no país, mas que logo depois da Copa volta a valer a Lei 2003, reforçada pela Lei de 2010, onde a bebida é proibida. Tá? Então, houve toda uma discussão na Câmara, né? Uma lei que passou no Senado Federal, né? Mas que, sem a menor dúvida, a sociedade e o Ministério Público se juntaram para que alguma coisa fosse feita e que o brasileiro pudesse olhar e mudar de atitude e reivindicar, já que a lei de 2013 ela veio para proteger o torcedor. Ela veio para viabilizar um evento importante, recreacional, esportivo, mas fundamentalmente para proteger o torcedor, cidadão brasileiro que está lá no estádio, além dos seus convidados. Então, ninguém ficou de braço cruzado. Né? Mas é óbvio que a força do governo, enfim, e pressionada pela FIFA e pelos seus patrocinadores, no caso a indústria da cerveja, quase que não deu nem bola para esse documento tão importante do Ministério Público, que dizia da inconstitucionalidade dessa nova lei, dizia da exposição dos indivíduos à violência, chamava atenção para os dados que nós já tínhamos. Não foi uma lei que simplesmente veio de uma pressão social, foi uma lei que se embasou cientificamente, um movimento dos procuradores gerais, né, e dos procuradores estaduais do Ministério Público e da própria sociedade que estava envolvida nesse documento, dizendo, olha, a gente não concorda, existe um aumento da mortalidade da violência quando o álcool está nessa interface dentro dos estádios, e os dados estão aqui e não vai dar para fazer assim. E não adiantou muito, né? Infelizmente, foi só um muro de lamentações, e o documento foi divulgado e a lei foi aprovada. Tá certo? Aí nós já estamos chegando. Eles fizeram um documento baseado em princípios humanos, levantaram além, né, da inconstitucionalidade, da questão jurídica, né? Mas nada disso foi possível. Né? Se manteve a Lei Geral da Copa. E aí também continua a pressão, porque aí muitos do governo federal foram convidados a mostrar, né, a sua opinião. Né? Então, o ministro do Esporte, que estava naquela comissão de 2002, que levou a lei de 2003, que proibia a bebida alcoólica,
foi lá convocado para dizer, olha, mas o senhor estava lá na comissão de 2002 e agora o senhor está aí dizendo que concorda com a Lei Geral da Copa. E aí o que ele vai dizer para a gente é que, nesses 2 documentos, é que, não, mas não é bem assim. Né? Eu acho que, se houver controle, como a FIFA propõe, né, se vender só um pouco antes do jogo, um pouco depois do jogo, no intervalo, né, as coisas vão ser controladas, porque o indivíduo que vai vender a bebida vai ser treinado, segundo o regulamento da FIFA. E ele não vai vender para o indivíduo embriagado. E também nós vamos vender em copos plásticos. Provavelmente aquele copo que a gente come pipoca, que é assim mais ou menos. Enfim, alguma coisa vai ser feita aí, porque o discurso é totalmente ambivalente, contraditório, como é o discurso da indústria. Aí a Lei Geral da Copa. Né, tirando o artigo 13. Aí tem esse paper editorial do Addiction, uma das autoras aqui na mesa, Ilana Pinsky, contando essa história e dizendo, olha, não é bem assim, a gente tem a violência, e é preciso que a sociedade, e é preciso que o apoio internacional também venha para a gente discutir esse tema, a revista de mais impacto na nossa área, Addiction, e traz esse editorial. E foi divulgado aqui no Brasil, né, logo em seguida, porque nós estamos fazendo alguma coisa. Esse editorial questiona se é possível misturar futebol com bebida alcoólica, e é lógico que nós estamos tentando dizer para vocês que não. Bom, mas não acabou aí a dança das cadeiras, né, porque cada estado da União tem uma lei. Como eu mostrei, o estado de São Paulo tem a lei dele, era de 96, que proibia bebida alcoólica nos estádios. Bom, mas a lei federal, ela é majoritária, ela é magna em relação à lei estadual e à lei municipal. Mas nós também temos o Ministério Público de cada estado, fazendo a sua pressão, criando controle, discussão, debate. Então, no final, a Lei Geral da Copa fez assim, o governo federal vai ter que fazer tudo o que a FIFA quer e cada estado que se vire. Vocês, estado, vão ter que resolver essa parada. Se você tem lei, se você não tem lei, você que vai resolver o que você quer fazer. Mas o que manda é a Lei Geral da Copa. Vai ter que vender bebida. Você quer vender na entrada, na saída, open bar, boom, vende no... Não importa, vocês vão ter que se virar, porque está liberado bebida alcoólica, e quem manda aqui é o governo federal. Essa é a nossa estratégia legislativa, né? Bem, na verdade, é isso mesmo que acontece em geral. E aí cada estado resolveu, e foi muito interessante, porque mesmo os estados que tinham leis proibindo bebida alcoólica, como Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais, que demoraram para se posicionar, em algum momento, né, tiveram que se posicionar, mas demoraram, criaram uma comissão para discutir, mas, olha, infelizmente, todos os estados liberaram. Está tudo aqui documentado, né, e todas as sedes da Copa, né, o estado sede, que são 12, né, houveram em alguns estados ministérios públicos que pressionaram, como na Bahia, né, enfim, mas sem nenhuma chance. Quando o governo estadual não liberou, ou ficou na comissão discutindo, porque tinha uma lei estadual, que é o caso de São Paulo, a prefeitura, onde o jogo vai ser realizado, né, no caso a nossa prefeitura de São Paulo, liberou para bebida alcoólica nos estádios, né, infelizmente. E eu até questionei, né, porque eu disse, como é que o município vai ficar acima do estado? Eu não sou advogada, não entendo nada, né, de direito, de legislação, mas eu entendia que de cima para baixo eu sabia que nós íamos ter que aceitar, né, o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Mas de baixo para cima eu nunca havia visto, né? Então o governo municipal foi contra a lei estadual, né, aqui no estado de São Paulo, e liberou para a venda de bebida no estádio. Então, nós temos essa criatividade, infelizmente, né, e todos os estados estão aqui liberando. Aqui é São Paulo, né, que foi liberado pela capital, e por aí vai. Bom, ninguém fica quieto, né, as pessoas nos ministérios públicos aí estão reagindo e estão tentando bloquear, mas a Copa está aí, daqui 20 dias a gente tem a abertura da Copa. Eu acho muito difícil que tramite qualquer outro processo, né, ou emenda, ou portaria, ou qualquer outro recurso. Nós temos aí o Brasil
meu país varonil, onde a Copa vai acontecer com bebida de norte a sul do país. As novas manobras, como eu falei lá no início, uma delas está aqui. Bom, é verdade, essa lei está muito inconsistente, de 2003. Né? Nós queremos que vingue mesmo essa lei geral da Copa depois que a Copa acabar. A gente quer manter... Esse é um projeto de lei que diz exatamente isso, e eu considero que é uma nova manobra aí, né, de pressão da indústria, que pode também, sem dúvida, estar por trás disso. Algumas prefeituras criaram alguns recursos, já existia, né, alguns recursos, ou criaram, para proteger um pouco o torcedor, como é o caso do Rio de Janeiro, que não vai permitir venda de bebida em 10 quarteirões ao redor do Maracanã. Né, mas também nem vai precisar, porque o indivíduo já está no open bar, dentro do estádio, e ele vai sair, já tomou todas, muito dificilmente ele vai acertar o caminho do bar. Né? Então, esses 10 quarteirões, a proteção, do meu ponto de vista, dessa intoxicação que ele vai poder fazer já dentro do estádio, vai ser muito inefetiva, digamos assim. Mas é uma medida que o mundo aí está assistindo, né, para que a gente debata. Né? Afinal de contas, estamos pensando que podemos ter novas políticas de controle aí, desse fenômeno do álcool, futebol e violência. Bom, o ano passado foi publicado esse livro pela OPAS, né, com o esforço pessoal da Maristela Monteiro, uma brasileira que está lá na OPAS, que traz todos os dados de violência. Então, não é verdade que a gente não tem dados para mostrar no debate sobre violência e álcool. A gente tem muitos dados nesse livro, e aí recomendo que todo mundo possa usar esses dados no debate, né, para a gente se fortalecer e cuidar um pouco melhor da nossa política. Aí, por último, né, cumprindo aí o meu horário, eu separei um pouquinho as velhas estratégias da indústria, né, que começaram lá com beber com moderação, seguem hoje como consumo responsável, né, os exemplos a Ilana deu, vários, né, que são utilizados com o jovem até hoje. Né, cerveja sem álcool, né, não tem nada de álcool, tem sim, né, só que a nossa legislação permite que vá até a primeira casa decimal, né, a segunda é 0,02, 0,05, tem álcool sim. O foco nas mulheres, né, como a Clarice mostrou, né, o foco na cultura de cada país, né, o jovem da responsa, o adolescente que está naquela fase, que ele está também ambivalente, que ele precisa se agrupar, e talvez oferecendo álcool para que ele se desiniba e se agrupe, isso faça diferença. E a indústria sabe de tudo isso. Né? O desvio do debate, né, porque quando você debate, o debate caminha por... Não, imagina, álcool e violência não tem nenhum problema. É só beber com moderação. É só beber, só fazer consumo responsável. É só pegar o motorista da vez. E não é nada disso que acontece. Né? Temos dados. E eu acho que o que muda no na nossa perspectiva, no nosso futuro, né, como a Ilana falou e a Clarice também, é que a gente faça um projeto, como eles fazem. Eles fazem um projeto que é milionário em termos de influência, de comunicação, né, de marketing, né, de propaganda, para vender o produto, que não é um produto qualquer. Nós temos que fazer um projeto também que proteja. Eu acho que isso faz toda a diferença. E se a gente tiver pesquisa, se a gente conseguir trabalhar internacionalmente, né, é um prazer ter o GAPA aqui no Brasil para nos ajudar, né, eu acho que a gente vai aprender mais, vai se juntar mais e vai fazer diferença. Essa ideia do discurso deles é sempre o mesmo, né, ambivalente, muito desatualizado. Então, eu acho que essa charge resume o que eu queria dizer. Esse é o resumo da ópera. Né, de tudo que eu falei até agora. E eu queria dizer que as esperanças não acabaram, mais uma vez, porque na Copa da França, né, Ilana, a equipe, a comissão aí do GAPA nos trouxe, que a gente nem sabia, né, nós aprendemos com eles na reunião de ontem, a indústria não conseguiu colocar propaganda da cerveja dentro do estádio. Vendeu com restrição,
mas não colocou propaganda. E eu acho que isso é um avanço, nós aprendemos com eles ontem, e a gente tem que diminuir a chance da indústria influenciar, da indústria criar todo esse constrangimento além da violência. Tá aí as referências, as leis dos outros países, com outros mecanismos, inclusive da Inglaterra, que eu acho bastante interessante que todo mundo leia. Quero agradecer, e quero agradecer principalmente meus 2 funcionários, que ficaram 1 mês para procurar todos esses documentos e me ajudar na montagem da aula. Obrigada. Consequências dos danos do álcool seria uma maneira de fazer com que eles parassem e pensassem. Atinja-os no bolso.